No domingo passado, eu estava na igreja, quando eu cheguei no culto, que o pastor começou a ministrar a mensagem, ele citou uma frase que é justamente o tema da ministração de hoje. Eu gosto muito de trabalhar com temas. Eu coloco o tema da ministração e vou discorrendo. E quando eu cheguei na igreja, o culto lá acontecendo, a gente adorando, no momento da palavra, o pastor começou a ministrar e ele citou que Jesus enxergava além do que os olhos podem ver. E o tema da ministração de hoje é o cristão além do que os olhos podem ver. Eu estou aqui vendo vocês, alguns estão com câmeras ligadas, eu consigo ver o rosto de vocês. A gente se olha no espelho, consegue ver o nosso rosto, as nossas vestes, mas e além do espelho? Existe uma mente que a gente não consegue decifrar, existe um coração que a gente não consegue entender o que se passa dentro dele, e é justamente sobre isso que nós iremos falar hoje. O cristão além do que os olhos podem ver. Se vocês puderem, abram a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 e 8. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículos 1 e 8. A gente vai ler alguns versículos porque o tema da ministração faz com que a gente vá pegando uns respaldos bíblicos para justificar alguns pontos. E Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 8, diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó, ele era um exemplo a ser seguido. Quando a gente pensa em Jó, automaticamente a gente fala sobre fidelidade, que aí o capítulo 2, versículos do 9 ao 10, dizem assim: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Então, Jó, ele representa aqui para nós um exemplo de fidelidade. Ele manteve a sua fidelidade ao Senhor, a sua responsabilidade como liderança espiritual dentro de casa e respondeu com sabedoria, talvez aquela fé imatura da esposa dele. Mas muitas vezes a gente julga a esposa de Jó, quando na verdade eu tenho comigo que talvez ela só quisesse acabar com todo aquele sofrimento. Ela só não sabia lidar com aquela situação. Enquanto Jó teve uma fidelidade ao Senhor, pela maturidade que ele tinha em Cristo, aquela mulher meio que se rebelou. E a gente olha assim, como nós reagimos ao dia mal. Alguns têm um posicionamento de fidelidade, de perseverança, de continuar com a fé inabalável, e outros, infelizmente, já não possuem a mesma estrutura, não apenas espiritual, mas mentalmente falando também para lidar com certas adversidades. Mas ainda falando sobre o que a gente lembra com Jó, a gente lembra ainda a confiança. Jó, capítulo 13, o verso 15, diz assim: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó permaneceu confiante, porque ele conhecia o Deus a quem ele pertencia. Ele sabia que o Senhor estava no controle da sua vida. Então, ele permaneceu confiando no Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio ao luto. Jó estava ali se mantendo firme ao Senhor. E outro ponto que chama atenção é Jó, capítulo 14, versos 7 e 9, que é a esperança. Essa passagem é muito linda, que diz assim: Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz,
e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Eu lembro-me muito do salmista Davi, quando ele está dizendo: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista Davi, ele estava vivendo um conflito interno, ele estava vivendo dias de aflições, mas ele olhava para dentro de si e tentava se motivar. Foi justamente o que Jó fez aqui. Jó gritou para dentro da alma dele que há esperança, que ao cheiro das águas a gente pode voltar a brotar. E o irmão Glauber estava louvando aqui ao Senhor e ele começou a cantar: fonte de águas vivas. Cristo é a fonte de água viva, então em Cristo nós temos a esperança de que tudo vai passar. E capítulo 19, verso 25, só para terminar um pouco aqui sobre algumas características que nos remetem a Jó, capítulo 19, verso 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa se levantará sobre a terra. Jó, mesmo em meio à dor e ao luto, como eu bem pontuei aqui, ele manteve a sua fé no dia mal. Mas Jó também teve os seus conflitos internos e ele lutava contra ele mesmo para não desfalecer. A gente olha muito que Jó foi paciente, foi confiante, se manteve fiel, manteve a fé, mas houve momentos em que Jó quebrou o silêncio. Em Jó, capítulo 2, verso 13, a gente vê que os amigos de Jó viram a situação dele, foram ao encontro dele, choraram, se rasgaram, e a dor de Jó era tamanha que eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, junto com Jó. Eles só choravam. E Jó, mesmo passando por aquilo ali, eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Jó, chorando 7 dias e 7 noites. A única coisa que aparentemente, né, lhe restava eram os amigos. Jó não tinha mais os bens materiais, Jó não tinha mais os filhos, e até a esposa que deveria apoiá-lo mandou amaldiçoar Deus e morrer também. E aqueles amigos de Jó foram, de certa forma, um bálsamo para ele naquele momento. E existem momentos que as dores são tão profundas que não há palavras que possam nos acalmar. Às vezes, o simples fato de alguém chegar e sentar do seu lado é como um bálsamo de Deus dizendo: você não está sozinho. Mas aí a Bíblia diz que eles passaram 7 dias e 7 noites em silêncio absoluto. Mas, de repente, Jó decide quebrar o silêncio. A dor de Jó estava sendo silenciada. Jó estava lutando contra tudo e contra todos para não se rebelar contra o Senhor, para não desfalecer na sua fé. E quando Jó decide quebrar o silêncio, coisas profundas acontecem. Jó, capítulo 3, versículos 1 e 3, e o 11 diz assim: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. No versículo 11, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Jó quebra o silêncio, mas ele começa amaldiçoando o dia em que ele nasceu. A dor de Jó era tão grande que ele pensou que morrer seria bem melhor do que ele continuar vivendo naquele sofrimento. Às vezes a gente silencia as nossas dores. E a gente costuma muito ouvir que quando a gente se cala, o nosso corpo responde. A dor, ela não pode de nenhuma forma ser silenciada. Eu lembro-me de uma coisa que eu aprendi. Eu estou fazendo psicanálise e a gente vai se aprofundando nesse mundo e a gente vai descobrindo novas coisas. E eu aprendi que o que faz o balde transbordar não é a última gota que chega, mas são as inúmeras gotas que a gente vai acumulando. Jó, talvez ele não quisesse de fato morrer. Ele só queria acabar com aquele sofrimento que ele estava vivendo. E ele já não sabia mais o que fazer. Ele não tinha os seus filhos. Talvez os bens nem importassem tanto, mas Jó perdeu os filhos.
Jó estava vivendo perdas, Jó estava vivendo luto, Jó estava vivendo a enfermidade, que a Bíblia diz que ele estava enfermo de se coçar com cacos de telha, e a mulher que deveria ser um amparo para Jó, de repente já não estava mais com ele. E Jó começa a ter aquele conflito interno, ele vai tentando criar esperança em meio ao dia mal, e ele vai dizendo para todo mundo, tudo vai ficar bem, eu sei em quem tenho crido, o Senhor está no controle, eu aceitei o dia bom, eu vou aceitar também o dia mal. Só que houve um momento em que Jó se esgotou, física e emocionalmente. E quando ele quebra o silêncio, ele começa a questionar contra o Senhor. E aqueles amigos que estavam ali, que eram companheiros, que eram o bálsamo do Senhor, acabaram se tornando até um certo peso no processo. Que eles começaram a dizer, olha, Jó, talvez você esteja em pecado. Ore ao Senhor para que Ele revele o que você fez de errado, para que você se conserte. E aquilo ali gerou uma pressão tamanha em Jó. E chega no capítulo 13, versículo 23 e 24, diz assim, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? A dor de Jó era tamanha que ele olhou e disse, Senhor, eu sei como o Senhor me apresentou, como um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas aí Jó era como se ele estivesse gritando para o Senhor, Deus, aquele homem já não está mais 100%. Eu sou fraco, eu sou pó, eu sou limitado, e as minhas fraquezas estão gritando. E Jó começou a dizer para o Senhor, Deus, por quê? Jó começou a cobrar respostas do Senhor. Muitas vezes a gente só quer entender o porquê de muitas coisas, mas a resposta nem sempre ela vai chegar de imediato. Vão ter dias que Deus vai dizer sim, vão ter dias que Deus vai dizer não, e vão ter dias que Deus vai dizer, a minha graça te basta, como o Senhor disse para Paulo. E por mais que a gente ore, por mais que a gente faça campanha de oração, não estou dizendo que não devemos fazer jamais, porque isso nos aproxima do Senhor. Mas a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne que ele tinha. Mas a resposta de Deus para Paulo foi, a minha graça te basta. Então, era como se o Senhor estivesse ali dizendo para Jó, Jó, meu filho, eu sei que você é humano, eu sei que você tem fraquezas, mas a minha graça lhe basta. E Jó começou a perguntar o porquê ao Senhor, pedindo respostas ao Senhor. Talvez até pensasse que, de fato, ele tivesse feito algo de errado, ele só queria se consertar diante do Senhor. Mas Deus não respondeu de imediato. E o que a gente faz em meio ao silêncio de Deus? O que a gente faz quando Deus se cala? O que a gente faz quando Deus diz não? Eu amo muito o hino, que o nome dele é Serás Sempre Deus. E eu acho lindo a ministração que o cantor começa a fazer, que ele diz, quando Deus se cala, ou quando Deus responde, o que você canta para o Senhor? Quando o patrão diz está demitido, quando o médico diz é câncer, quando a cruz está chegando, o que canta para o Senhor? E o Senhor nos ensina que Ele é sempre Deus, independente dele, está no controle de todas as coisas. E Jó, ele teve aquele momento ali de tentar se renovar, porque, queridos, vão ter dias em que alguém vai pegar na nossa mão e vai dizer, tenha fé, confie, não desanime. Mas vão ter dias que somos nós que precisamos nos animar. Não vai ter ninguém, vai ser só a gente e Deus. Mas Deus vai se permitir silenciar para que a gente aprenda a se motivar. E foi o que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó não motivaram, só o apoiaram na hora da dor. Mas quando todo mundo decidiu quebrar o silêncio, os amigos de Jó começaram a dizer, Jó, pensa direitinho, será que você não cometeu nenhum pecado? Então, naquele momento que todo mundo quebrou o silêncio, a gente começa a ver Jó colocando de fato o seu lado humano. Jó está mostrando para nós que nem sempre a gente consegue se manter firme. Tá tudo bem a gente gritar para Deus que dói. Tá tudo bem você chorar quando você está em meio ao luto. Eu costumo dizer que as pessoas chegam para alguém que está sofrendo porque perdeu um parente, algum amigo querido. As pessoas costumam dizer, tenha fé, vai dar tudo certo, Deus vai lhe consolar, não chore. Quando alguém está enlutado, queridos, que chega para mim, eu digo, chore.
Grite para o Senhor que está doendo, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive há o tempo de chorar. Deus entende que somos pó. Então, queridos, Deus nos conhece além do que os nossos olhos podem ver. Deus sabe quando o nosso coração está quebrado. Deus sabe quando o nosso coração está angustiado. Deus sabe quando a nossa alma está abatida. Então, se rasgue diante de Deus. Conte para o Senhor que está doendo. Conte para o Senhor que os seus pés estão feridos e que você talvez não consiga mais caminhar. Porque aí eu lembro-me muito de Pegadas na Areia, uma canção. Eu acho linda essa canção, porque quando a gente está com os pés feridos, a gente olha para o chão e diz, Senhor, eu estou sozinho. Aí Deus olha e diz, meu filho, eu estou lhe carregando no braço. Às vezes o agir de Deus nem é perceptível aos nossos olhos. A gente só precisa ter um coração sensível para enxergar que o Senhor está conosco em todo o tempo. Então, queridos, a dor, ela tem voz e ela não pode, de forma alguma, ser silenciada. Nós precisamos, sim, gritar para o Senhor quando está doendo, porque, como eu falei, nós somos seres humanos, nós somos limitados. Mas o que eu acho interessante é que quando Jó está ali questionando ao Senhor, reclamando para o Senhor que está doendo, Deus não chegou e pegou Jó no colo para acalentar de imediato. Pelo contrário, abra Jó, capítulo 38, versículos 3 e 4. Eu acho muito lindo o trabalhar de Deus, porque o Senhor, ele não cria filhos mimados, queridos, que tudo que a gente pede, o Senhor vai responder. E Jó, mesmo em meio àquela dor, àquela angústia, aquele sofrimento, aquele questionamento diante do Senhor, o que a gente espera? Deus vai me pegar no colo, vai me acalentar e vai confortar o meu coração. Mas não foi isso que o Senhor fez de imediato. Jó 38, verso 3 e 4. A partir do versículo 1, vamos ler do versículo 1, que diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tem inteligência. Queridos, Jó estava no momento de aflição, mas o Senhor olhou para Jó e disse assim: quem é você? Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Deus foi lá e começou a imprensar Jó para que Jó lembrasse quem era o Senhor, para que Jó lembrasse a identidade que ele tinha no Senhor. E aqui, no capítulo 39, deixa eu só localizar aqui o versículo. Capítulo 39, verso 3 e 4. Aliás, capítulo 40, perdão. 3 e 4 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderei eu? A minha mão ponho na minha boca. Jó olhou ali para ele mesmo e disse: Senhor, quem sou eu de fato para questionar o Senhor? Porque antes de eu nascer, tudo já existia. O Senhor já existia, o Senhor formou todas as coisas, como foi lido aqui o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então Deus estava dizendo para Jó: Jó, por que você quer contender comigo? Por que você fica tentando entender coisas que eu sei como trabalhar? E Jó começou a dizer: Senhor, realmente eu não vou mais questionar. E Jó ali, ele decidiu aceitar o processo, porque ele entendia quem era o Senhor. Deus chamou Jó, como a gente costuma dizer aqui, aos carretéis, não foi porque Deus é um Deus mau. Pelo contrário, ele é um Deus que ama, que cuida e que quer proteger. Então, quando Deus pressionou Jó, Deus só queria que Jó relembrasse quem era o Senhor. Aquele que começou a dizer que Jó o temia, que Jó era fiel, que Jó o amava, que Jó era fiel, que Jó era confiante no Senhor, que Jó tinha uma fé, que Jó confiava mesmo em meio à dor do luto. Deus estava dizendo: Jó, não adianta questionar, eu estou com você. Haja o que houver, eu sempre serei Deus. Eu sou Deus no dia bom e eu sou Deus no dia mau. Eu sou Deus quando você está no deserto e eu sou Deus quando o mar se abre e você passa por ele. Mas muitas vezes a gente só quer enxergar Deus
quando a gente está no dia bom. A gente enxerga que Deus é Deus quando eu estou empregada, com um salário bom, quando o meu armário está abastecido, quando a minha família está com saúde, quando eu tenho tudo aquilo que eu julgo precisar. Mas aí, de repente, quando começa a vir o dia mal, aí eu olho, onde está o meu Deus? Senhor, por que isso? Senhor, para quê? Senhor, até quando? E o Senhor quer nos ensinar que seguir a Cristo não é isenção de aflição, mas é a certeza de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. O próprio Cristo olhou para os discípulos e disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Então, Cristo disse, vai ser difícil, vai ter dia mal, vai ter dores, angústia, perdas e aflições, mas não deixem que isso sufoque a esperança da glória que vocês têm através de mim. Então, a questão é o que nós fazemos no dia mal. Mas, apesar de tudo, Jó sobreviveu ao processo. E ele permaneceu na fé. Tanto que o Senhor restituiu e ele conseguiu conhecer Deus de outra forma. Porque aquele homem que já amava o Senhor e temia, ele termina o Jó 42, verso 2 diz assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E o versículo 5, ele finaliza dizendo, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aquela aflição que Jó passou, permitiu que Jó conhecesse Deus de uma forma diferente. Então, como nós reagimos ao dia mal? Mas aí, nem sempre, queridos, a gente consegue manter a fé. Nem sempre a gente consegue viver em dias de esperança. Nem sempre a gente consegue olhar para dentro de nós e se animar. E eu quero que você abra comigo 1 Reis, capítulo 18, versículo do 36 ao 40. Diz assim, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor, que tu és Deus. Aí o versículo 38, perdão, continuando o versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, ele foi um grande profeta. Ele viveu algo assim extraordinário com o Senhor. Ele tinha vivido milagres na sua vida. Ele desafiou os profetas de Baal, viu o Senhor se revelar como Deus para aquele povo, o povo reconhecendo Deus como Senhor. Ele matou 450 profetas de Baal. Mas, queridos, quando a gente chega no capítulo 19, versículos do 1 ao 4, diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias tinha acabado de viver algo sobrenatural com o Senhor, mas depois da vitória, ele enfrentou o medo. E eu gosto muito de pesquisar o significado das palavras, e medo quer dizer resposta emocional imediata e natural a uma ameaça real ou percebida. E a função do medo é proteger.
Ele prepara o nosso corpo para a fuga, para a luta. E Elias ali, ele temeu. Ele viveu algo tão grandioso com o Senhor, mas por uma palavra de uma mulher, ele se enclausurou, ele temeu, e o medo de Elias foi tão grande que ele pediu para morrer. Ele foi para o deserto e disse: Senhor, já basta, eu quero morrer. E semelhante a Jó, queridos, eu não acredito que Elias queria morrer. Ele só queria acabar com aquele sentimento de pavor que estava dominando ele, a ponto de sufocar aquela fé que ele tinha no Senhor, a ponto de fazer ele esquecer que aquele Deus que se revelou diante dos seus próprios olhos como Deus estava no controle da sua vida. E Elias, quando ele fez isso, ele não demonstrou apenas uma fraqueza, ele demonstrou humanidade, ou seja, a vulnerabilidade dele. Elias mostrou para nós e para ele mesmo que ele é humano. Então, queridos, o medo, ele pode surgir depois de grandes batalhas conquistadas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente está celebrando um milagre, a gente está celebrando uma bênção, e a gente está ali vivendo o sobrenatural do Senhor, mas de repente começam a vir grandes batalhas. E como nós reagimos ao dia mau? O medo de Elias levou ele à exaustão física, emocional e espiritual. Foi tão grande que ele simplesmente desejou a morte. E quantas vezes, queridos, nós estamos diante das adversidades e a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, eu quero morrer. Senhor, me leva logo para a glória. E como eu falei, a gente só quer acabar com aquela dor. A gente só quer acabar com o coração que sangra e a gente já não sabe como estancar a ferida. E eu vejo, queridos, que o medo de Elias o levou a um estado um pouco semelhante ao de depressão. Pouco se fala no meio cristão. Nós temos um certo tabu que crente não tem depressão, que crente não pode pedir ajuda, que crente não pode ir para um psicólogo. Alguns sintomas de Elias foi um medo intenso, devido à sensação de ameaça constante que ele teve, o isolamento, que a Bíblia diz que ele foi para o deserto, o cansaço extremo a ponto dele dormir debaixo da árvore, né? E o desejo de morrer. Elias teve uma sequência de coisas ali, que tudo indica que Elias estava caminhando para uma depressão. E, queridos, nós precisamos tratar a depressão com a seriedade que ela precisa. A depressão não é só um dia mau, não é só um dia ruim que chega, abala o nosso emocional, mexe um pouco com a gente e vai embora. E nem muito pouco falta de fé. Ah, fulano está com depressão porque não crê em Deus. Não, queridos. Fulano está com depressão porque fulano é ser humano. Fulano tem limites, tem emoções. E com isso aqui, queridos, não é todo mundo que consegue lidar. Alguns têm uma maturidade maior, como Jó. Que Jó, ele esteve numa fé, depois oscilou para dúvidas e questionamentos, mas Jó entendeu quem era o Senhor e manteve o equilíbrio. Diferente de Elias. Elias começou a pedir a morte, Elias se enclausurou ali na caverna, Elias teve medo, Elias esqueceu de tudo aquilo que era o Senhor. E, queridos, a depressão, ela é uma doença da mente, ela é um estado de sofrimento profundo, ela é marcada por tristeza prolongada, sensação de vazio e desesperança, isolamento, cansaço, N coisas que a gente vai olhando que a depressão vai desencadeando. E, como eu falei, às vezes a gente só quer o alívio para a nossa dor. Muita gente olha e diz: Suzana está com besteira, Suzana está passando por esse problema porque ela não ora mais, ela não busca mais o Senhor como deveria. Ah, Elisama está com, como a gente costuma chamar, com mimimi, quando na verdade elas estão dando sinais que precisam de ajuda. Elas estão dizendo: tem dias que eu consigo me motivar, mas tem dias que eu preciso de alguém que me traga a capa, me traga os pergaminhos, me faça lembrar de quem eu sou no Senhor. Vão ter dias que você vai precisar de alguém que chegue para você e pregue um sermão. Vão ter dias que você vai ter que pregar para você mesmo se motivar.
E tá tudo bem, queridos, porque nós temos uma identidade. Se a gente for olhar, os nossos dedos são quase todos iguais, mas as impressões digitais, elas são diferentes. Então, eu reajo diferente de Suzana, diferente de Glauber, diferente de Elisama, e tá tudo bem, porque nós não somos super crentes, perfeitos, só Cristo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus, ele olhou para o Senhor e disse, Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. Então, Jesus nos deu um exemplo de humanidade. Jesus nos deu um exemplo de que está tudo bem você ter o dia mal e se tornar um pouco, se sentir um pouco afligido por ele, né? Então, assim, queridos, nós precisamos identificar aquilo que nos causa dor. E muitas vezes o que nos causa dores nos dias de hoje são traumas do passado, coisas que a gente vem trazendo, talvez até da infância, e a gente não sabia lidar com isso, ninguém chegou para nós e disse, deixa eu tirar esse fardo das suas costas, ou dizendo assim, deixa eu te preparar para você aguentar esse peso durante a sua jornada. Às vezes são ambientes abusivos, como relacionamentos tóxicos, onde a mulher ou o homem são obrigados a lidar com relacionamentos que não têm respeito, não têm parceria, não tem ali aquele amor que ama, que cuida, que zela. Às vezes um ambiente de trabalho totalmente desequilibrado, que acaba com o seu emocional, que tenta lhe afligir, que você está ali tentando se motivar, mas não consegue. Muitas vezes é o romantizar a rotina cansativa. Eu vejo muitas mulheres falarem que querem ser a mulher de Provérbios 31, que dá conta de tudo, que faz malabarismo com 50 bolinhas e nada pode cair. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a mulher de Provérbios 31, ela tinha pessoas a quem ela delegava funções. Ela fazia, mas ela não executava tudo sozinha. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas romantizarem a sobrecarga nas redes sociais. E eu olho assim, poxa, a Suzana tem 3 empregos, se eu não tiver 3 empregos, eu fracassei. Ah, a Suzana cuida da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, se eu não fizer tudo isso, eu também fracassei. E, na verdade, queridos, meus pés estão sangrando, os meus ombros estão cansados de fardos que eu lanço sobre mim, porque a sociedade diz que a mulher tem que dar conta de tudo, que o homem tem que dar conta de tudo e que tudo tem que ser perfeito, quando, na verdade, nós somos imperfeitos. Nós somos seres humanos limitados. E enquanto a gente deixar que a sociedade imponha fardo sobre nós, a gente vai continuar se cansando no caminho, a gente vai continuar se comparando com as pessoas, e isso gera um sentimento de frustração, porque a gente não é o que a sociedade espera que sejamos. Nós precisamos ser quem Cristo nos chamou para ser. E isso independe do que as pessoas vão pensar. Ah, você fracassou. Gente, é o pensamento das pessoas. A nossa vida é entre nós e Deus. A Bíblia diz que mais importa agradar a Deus do que aos homens. E eu estou me prolongando demais. Então, assim, queridos, depois que a gente identifica aquilo que nos causa dor, a gente precisa tratar a causa. Aí, Tiago, capítulo 2, verso 17, diz que a fé sem obras é morta. Então, a nossa fé em Cristo, na palavra de Deus, na esperança, ela precisa sim existir, mas ela deve ser acompanhada de ações. E o que seriam essas ações quando a gente está no dia mal e não consegue lidar? Seria a gente procurar uma rede de apoio, procurar amigos que estejam ali com a gente, que abracem a nossa causa, que ore por nós, que chore conosco, que se alegre conosco. Às vezes também, queridos, um tratamento médico sim, porque, como eu falei, está tudo bem você pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é se recusar a desistir. Então, está tudo bem você pedir ajuda para um médico, porque às vezes o teu amigo está ali, ele quer orar por você, ele quer te ajudar, mas, como eu falei, a fé sem obras é morta. Todos nós temos limites. E quando eu chego no meu limite, eu preciso procurar alguém que saiba mais do que eu. E existem terapeutas, psicólogos, psicanalistas, às vezes, uns casos mais elevados, psiquiatras, mas existem pessoas que Deus pode usar
para trazer alívio para as nossas dores, para olhar para nós e nos orientar sobre como caminhar com o fardo, que eu não sei mais o que fazer. Alguém que chega e diz assim, olha, eu não vou tirar o fardo das tuas costas, mas eu vou te ajudar a caminhar com ele e a sua jornada vai ser mais leve. Então, a gente precisa ter uma fé acompanhada de ação, para que a gente possa entender que a gente precisa nos fortalecer no Senhor, mas sozinhos, queridos, a gente não consegue. Para mim estar aqui ministrando a palavra de Deus, eu passei por vários processos de eu com Cristo para aprender, eu me debrucei na palavra, mas eu também contei com uma rede de apoio de pessoas que me ensinaram, que me instruíram, que pegaram na minha mão e disseram, olha, vamos aqui, eu vou caminhar com você para que você se fortaleça. Então, queridos, para a gente tentar finalizar, o que a gente pode aprender com Jó e Elias? Que nem todo sofrimento é sinal de pecado. É bem certo que a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, que toda ação tem uma reação, que nós temos consequências, mas, queridos, nem todo sofrimento que a gente passa é porque nós estamos em pecado. E a gente precisa parar de se martirizar, porque muitas vezes eu olho para mim e digo, eu estou pecando, eu estou fazendo algo de errado, por isso que isso está acontecendo. E nem sempre é sobre isso, queridos. Às vezes são lições que Deus quer nos ensinar. Às vezes são coisas em que Deus quer mostrar para nós e revelar-se como Deus de uma forma que nós ainda não conhecíamos. E outra coisa que nós aprendemos com Jó e Elias é que pequenas coisas podem destruir grandes pessoas. Por mais que a gente viva em constante oração, por mais que a gente viva meditando constantemente na palavra do Senhor, como eu bem falei, Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, queridos, às vezes, coisas tão pequenas, a gente vive coisas extraordinárias com o Senhor, mas uma coisa tão pequena como foi com Elias, faz a gente esmorecer. Então, que a gente esteja vigilante ali, nos fortalecendo no Senhor. E outro ponto que a gente aprende com Jó e Elias é que é preciso saber o momento de pedir ajuda. Como eu falei, pedir ajuda não é desistir, não é fracassar, é se recusar a desistir. É você olhar para você mesmo e dizer, se eu não pedir ajuda, eu vou sucumbir. E eu não quero desistir no caminho. Hoje eu encontrei uma pessoa no supermercado e pelo semblante dela, eu vi que ela estava um pouco abatida. E eu olhei para ela e disse, aí, você ainda está caminhando com o Senhor? Ela olhou para mim e disse, não, eu estou tentando, mas é difícil. Mas, queridos, é difícil. Mas quando você identifica que é difícil, o que é que você faz? Porque você sabe que Cristo é o caminho. Você sabe que tem um chamado diante de Deus, mas e o que você faz quando o dia mal tenta lhe paralisar? Aí é que entra a fé sem as obras. Você acredita, mas você não faz nada para mudar. Então, a gente precisa aprender a pedir ajuda. Então, amados, quando Jesus fala em Mateus 11, 28, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para nós, eu sei que vai ter dia que o fardo vai pesar. Eu sei que vai ter dia que você vai querer desistir. Eu sei que vai ter dia que os seus pés vão estar tão machucados que você vai sentar, chorar e dizer, Senhor, acabou, eu não consigo mais. Aí é por isso que Jesus olha para nós e diz, venham a mim, porque eu tenho alívio para a sua alma, eu tenho paz para o seu coração, eu tenho refrigério para a sua dor, eu tenho esperança para o seu dia mal. Mas o que eu acho lindo, queridos, também, é que 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6 ao 11, diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou,
amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Olha só que lindo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Queridos, Paulo estava vivendo os seus últimos instantes de vida. E ele mostra que, além de cristão, ele também era humano. Ele poderia ter encerrado no combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Mas ele olha e diz, traga Marcos. Alguns me desampararam, mas ele é útil. Para o ministério, sim, mas também para Paulo, enquanto ser humano. Paulo estava dizendo, nos meus últimos dias de vida, eu quero olhar para quem estava sendo apoio. Eu quero olhar para quem foi abrigo no deserto. Eu quero olhar para quem foi bálsamo na hora da dor. Paulo podia ter mostrado para as pessoas somente a força do Paulo que a gente conhecia. Mas Paulo disse, eu quero que vocês saibam, através da minha vida, que a gente precisa de ajuda. Que chegam momentos que a gente não consegue ser forte sozinho. Então, queridos, a gente fala muito sobre o câncer que tem matado. E eu conversando com meu esposo na época sobre isso, sobre depressão, sobre ansiedade, que eu tenho orado ao Senhor, eu tenho apresentado ao Senhor que eu não quero apenas trabalhar por dinheiro, eu quero trabalhar por propósito, e eu estou me formando em psicanálise, e eu tenho orado ao Senhor para que me ajude a alcançar pessoas pelo poder, sim, da psicanálise, mas, acima de tudo, pelo poder do evangelho, porque é a verdade que liberta. E eu vejo nisso um campo onde eu posso cuidar de vidas, que é algo que eu gosto. E o meu esposo falou e disse assim, o câncer, ele mata quem está lutando para viver, mas a depressão tira o desejo de viver de quem está com saúde. E, queridos, a depressão é real. A gente precisa cuidar de nós. Quando Jesus diz, ame o próximo como a si mesmo, Cristo não está ensinando só sobre você amar quem está do seu lado. Ele está lhe ensinando sobre o amor próprio, sobre você se cuidar, se priorizar também, de você se conhecer a ponto de dizer, poxa, se eu não pedir ajuda agora, eu vou para uma caverna. Se eu não pedir ajuda agora, eu vou murmurar, eu vou questionar. Se eu não pedir ajuda agora, eu vou pedir para morrer. E, queridos, nós temos um ministério, como o Senhor falou para Elias, levante-se e coma, porque longa é a sua jornada. A gente não pode parar, queridos. Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a luz em meio às trevas. Se a gente sucumbir, o que vai ser desse povo que caminha em passos largos para o inferno? Então, queridos, existe sobre nós uma responsabilidade de sermos transmissor de esperança. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, mas como eu vou pregar a esperança se eu estiver desanimado? Como eu vou fortalecer outro se eu estou enfraquecido? Então, vamos vigiar, vamos buscar ao Senhor, mas também vamos pedir ajuda a pessoas que podem nos ajudar. Tá tudo bem você encerrar essa live e mandar uma mensagem para alguém dizendo socorro. Tá tudo bem. Eu conheço mulheres que vivem em relacionamentos abusivos porque elas se sentem na responsabilidade de sustentar relacionamento de amigas e se elas terminarem é porque elas fracassaram no ministério. E tá tudo bem, querido, se você desistir de algumas coisas, porque eu não estou aqui abrindo brechas para o divórcio, querido, jamais, jamais. Mas quando a Bíblia fala sobre casamento, sobre a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher, o Senhor está dizendo é uma troca, é uma parceria. Mas quando você vive sendo oprimida, sendo traída, sendo agredida, isso é tudo menos um casamento. Então, a gente vê muitas pessoas romantizarem muitas coisas porque elas querem ser o padrão perfeito que a sociedade diz que tem que ser. E eu costumo dizer que a gente não deve permitir que as pessoas nos obriguem a carregar o fardo sem saber o quanto ele pesa. Então, queridos, vão ter dias que a gente vai olhar para o Senhor e a gente vai olhar para dentro de nós e vai dizer, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas também vão ter dias que a gente vai dizer, acaba com isso, Senhor, que eu não aguento, né? Então, que a gente possa nos aproximar
mais do Senhor. Que a gente venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque, queridos, tudo começa aqui. A nossa briga contra a carne e espírito, ela começa aqui. Se a gente não cuidar do nosso psicológico, a gente pode sucumbir. E não adianta você querer cuidar de pessoas se você não estiver cuidando de você mesmo. Porque a gente só consegue dar para as pessoas aquilo que a gente tem. Então, que Deus nos abençoe. E eu espero que essa palavra tenha encontrado morada nos nossos corações e que a gente possa verdadeiramente enxergar além do que os olhos podem ver. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e obrigada de coração por essa oportunidade.